Estamos aqui com Doreni Caramori. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Profissionais, dos Promotores de Eventos e também o criador do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, também conhecido como PERSE. Mas antes da gente chegar no PERSE, na BRAP, vamos conhecer um pouquinho melhor o Doreni. Eu gostaria que você primeiro falasse um pouco da sua família, de onde você veio, enfim, das suas origens, Doreni. Bem, Sérgio, eu nasci numa cidade no interior do estado de Santa Catarina, chamada Caçador, cidade em que meu pai empreendia no setor de transportes coletivos. Meu pai sempre foi empreendedor e minha mãe servidora pública procuradora do estado de Santa Catarina. Então, eu sempre tive em casa um pouco essa dualidade entre o setor público e o privado, e aos 14 anos eu saí de Caçador com vistas aí a intensificar os estudos em polos mais relevantes. Inicialmente fiz um programa de intercâmbio para os Estados Unidos, no Texas. Em seguida, estudei em Florianópolis, onde terminei o ensino médio, e iniciei a universidade em São Paulo. Eu sou graduado em Administração de Empresas pela Escola de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e a ESP-FGV, e em Direito pela Universidade Mackenzie. Mas antes de falar nisso, eu queria que você falasse um pouco mais da tua família. Antes de você entrar nessa parte que é muito importante. Qual a importância dessa formação da tua família para o Doremi de hoje? Como eu disse, né, tem uma relevância muito grande, especialmente em função até da complementaridade de perfis entre os meus pais. Assim, né? O meu pai é um empreendedor nato, assim, né, uma pessoa visionária. Ele foi responsável pela expansão da empresa que ele dirigia para o território nacional. Foi uma das maiores empresas de ônibus do país, também para o território internacional, e sempre foi uma pessoa que me ensinou muito essas bandeiras empreendedoras aí de ousadia, de sonho, de transformar sonhos em realidade, enfim, de ter coragem, de querer buscar espaços mais amplos, mais ousados e desafiar as estruturas tanto pessoais quanto empresariais. Enfim, esse lado empreendedor todo é do meu pai. Já a minha mãe sempre foi uma pessoa bem mais estável e bem mais do cotidiano, do dia a dia. Então, é uma pessoa da disciplina. A minha mãe me deu esse tom de disciplina, de cuidar do dia a dia, de cuidar das contas, de cuidar dos processos, de cuidar da excelência, da eficiência. Então, eu tive sempre essa formação muito paralela entre disciplina e ousadia. E eu acho que isso fez parte da minha formação. Eles continuam em Caçador? Não, meus pais já estão em Florianópolis há mais de 20 anos. Logo em seguida que eu vim a Florianópolis, em seguida eles mudaram também para Florianópolis. Então, hoje nós moramos na mesma cidade. Você formou-se, como você acabou de dizer, em Direito e, simultaneamente, em Administração de Empresas. Tem mestrado em Matemática Aplicada pela USP e é especialista em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Foram muitos anos de estudo. Qual era o seu objetivo com toda essa amplitude de estudos que você fez? Inicialmente, assim, eu sempre fui muito das humanas, né? E sempre quis trabalhar essa veia empresarial. Então, eu fiz administração, que era meu curso, vamos dizer assim, base, e uma vez que fui morar sozinho, encontrei no direito uma alternativa para complementar minha educação e complementar meu dia, né? Eu sempre tive a preocupação da minha família de eu estar com o dia sempre cheio. Então, eu fazia administração de manhã, fazia estágio à tarde e o direito à noite. Nunca quis operar o direito, não era meu propósito, mas o direito foi um curso importantíssimo que complementou essa bagagem de administração. Então, eu tive uma formação muito em humanas e ainda na faculdade comecei a ter um desejo por exatas, né? E a primeira pós-graduação
na USP, era a IME-USP, né? Na verdade, IME-FEA. É um programa que era metade do Instituto de Matemática e Estatística, metade da Faculdade de Administração. Foi logo depois que eu me formei, e aí eu quis intensificar um pouco, vamos dizer assim, o cerne do conhecimento de exatas, né? Então, foi uma pós-graduação que me permitiu trabalhar esse tema das exatas. Aí, algum tempo depois, já depois de empreender, já depois de iniciar os meus negócios e tal, eu senti que precisava uma atualização e fiz uma especialização em marketing estratégico, já voltando bastante os conhecimentos para o setor de atuação, que é o setor de eventos, entretenimento, né? E aí fiz um curso entre a ESPM e a DVB, um curso importante, uma linha que eu acho que complementa bastante, principalmente porque a minha atividade empresarial acabou me exigindo conhecimento de humanas, de exatas e, no final, também mercadológico, né? Então, eu acho que aí completei a formação. Agora, nesse exato momento, estou aplicando e provavelmente iniciando um mestrado, e aí com uma linha mais acadêmica, para desenhar uma tese aí sobre capital de relacionamento e como o capital de relacionamento, associativismo e essas ferramentas podem se transformar em diferenciais estratégicos para as organizações. Então, aí estou buscando uma quinta formação, né? Aonde que você vai fazer essa defesa? Eu devo fazer na ESAG, que é uma escola de gestão em Santa Catarina. Bom, vamos falar um pouco da tua vida empresarial. Queria saber, você tem o Grupo All e a Blue Ticket. Quais foram as suas primeiras empresas, correto? Então, eu iniciei o meu primeiro negócio aos 19 anos. Eu ainda fazia universidade em São Paulo e eu, com 2 colegas da universidade, montamos um business center, né, que é o que hoje está mais vamos dizer assim, um embrião dos coworkings, né? Tem a dinâmica dos coworkings, ainda existem business center, né? A Regus é a principal empresa nesse setor, mas nós empreendemos numa empresa chamava-se Locus. Locus chegou a ter mais do que uma unidade. A inicial foi na Avenida Paulista 777. Então, foi esse meu primeiro negócio. Eu iniciei aos 19 anos, fui emancipado para poder empreender. Fiquei nesse negócio durante um tempo. Num determinado momento, eu e meus sócios, todos com bastante potencial, a gente percebeu que não tinha mais espaço para os 3 dentro da empresa e acabou que eu saí do dia a dia da empresa, fiquei ainda mais um tempo como sócio e voltei a Florianópolis para empreender nesta área, que passou a ser minha área principal, que é a área do entretenimento. E aí, inicialmente pelo Grupo All, né, que é uma produtora de eventos, depois acabou migrando para outras áreas, e em seguida pela Blue Ticket, que é uma ferramenta que conecta eventos à tecnologia. É uma ferramenta de gestão de relacionamento entre clientes e os eventos, né, e os empreendimentos de entretenimento, e a gente acabou também mergulhando nessa iniciativa que nasceu dentro do Grupo All, depois virou uma spin-off, né, que é o termo que se usa hoje, saiu do Grupo All e hoje tem vida autônoma também. São as 2 empresas às quais, de maneira assim mais efetiva, eu me dedico atualmente. A gente poderia dizer que a Blue Ticket seria uma tiqueteira? Sim, ela nasce como uma etiqueteira, esse conceito tem se modernizado, né? Hoje ela não só controla acessos, mas controla toda a relação de CRM entre usuários dos eventos e os eventos e oferece uma série de ferramentas nessa direção. Mas, logicamente, que a atividade âncora básica é a de etiqueteiras. E o Grupo All, como é que ele se constitui hoje? O Grupo All hoje são 5 unidades de negócio, e basicamente relacionadas todas ao conceito de entretenimento. Então, a gente tem uma área que a gente chama de venues, né, que são as operações de espaços para eventos. E aí, dentro dessa área, a gente tem casas de espetáculo, casas noturnas, beach clubs, dining clubs, enfim, tem operações em todas essas direções. Elas estão mais localizadas no estado de Santa Catarina. A gente tem um braço de promoção de eventos
especificamente, né? E aí eu tenho, dentro dessa promoção de eventos, uma série de perfis de eventos, né? Desde eventos no mercado de luxo, que é um mercado que a gente opera com bastante profundidade. A gente tem as principais operações de luxo hoje do Brasil no entretenimento. Então, eventos nesta direção, e aí eu faço no Brasil todo, de Gramado ao Copacabana Palace. Também na área de carnavais, que é uma área de concentração importante, né? E aí nesta área de eventos, então, a gente mergulha meio que de A a Z. Tem uma área de marketing esportivo, basicamente direcionado a corridas de trekking, né, de altimetria variada e de territórios dunas, duna, mata, gelo, enfim, aí tem de 14 a 16 corridas ano, em destinos turísticos, passando por Itaipava, no Rio, até o deserto do Saara, no Marrocos. Então, tem uma série de provas nessa direção. Uma quinta área é a All Artistas, que é uma empresa que empresaria artistas e também distribui conteúdos nacionais aqui na região sul. A gente tem alguns artistas muito relevantes no nosso portfólio, é o caso de Roberto Carlos, Ivete Sangalo, entre outros. E uma quinta área que é a All Promo, que é uma agência de live marketing, que traz o expertise de eventos para o mercado mais das marcas, né, do branding, fazendo aí todo tipo de experiência ao vivo de marcas, né? Traz todo o nosso know-how de ao vivo para o cenário do advertisement, né? E une essas duas coisas, e são as 5 áreas de atuação do Grupo atualmente. Você, além da atividade empresarial, tem uma atividade associativa bem forte há bastante tempo. Como é que você consegue ter uma empresa com tantas áreas e, ao mesmo tempo, ser associativo? Então, como é que funciona essas empresas? Bom, a gente tem um corpo técnico bastante Quantos relevante. sócios são? Nós somos, assim, a empresa base são 4 sócios, né? Ela é a empresa âncora. Eu tenho sócios, eventualmente, em alguns empreendimentos que a gente tem. Então, em determinada casa, eu tenho 1 ou 2 sócios, né? A grande maioria das operações são controladas pela nossa empresa, que são esses 4 sócios. Mas tem uma ou outra operação que a gente é acionista minoritário. De todo modo, além dos sócios, a gente tem um time bastante relevante, né? Antes da pandemia, ele passava de 200 colaboradores diretos, né? E indiretos chega a quase 2.000 em alguns meses aí de pico. E, obviamente, a gente delega bastante, né? Tem um corpo de gestão bastante experiente. Eu tenho colaboradores que estão na empresa há mais de 15 anos e eles, obviamente, nos ajudam a ter o tempo livre para o associativismo, que acabou sendo, desde sempre, um diferencial competitivo também dentro da organização, essa presença que a organização tem no associativismo e oportunamente, aí eu conto melhor. Das casas que vocês detêm, tem alguma mais assim que a gente conhece? Mais... Eu acho que, assim, tem algumas, né? Nós somos fundadores e idealizadores aí da Porsche. A Porsche é, hoje, a principal operação de luxo, eu diria, do Hemisfério Sul, é uma correspondente das grandes casas de luxo do mundo. Ela fica onde? Então, ela fica em Florianópolis, em Jurerê Internacional, e dentre as referências que tem, por exemplo, é o maior vendedor mundial de Dom Perignon numa noite. É uma casa, assim, que tem altíssima intensidade, boa parte dos clientes não são brasileiros, e opera, assim, como um case especial dentro do entretenimento nacional. Aí a gente Qual a tem capacidade dessa casa? 800 pessoas. Funcionamento todos... Ela abre 20 vezes, apenas 20 vezes ao ano no Brasil, e agora, em 2019, a gente lançou a primeira operação fora do Brasil, que seria em Portugal, e em função da pandemia a gente não conseguiu inaugurar, mas está com a operação pronta para inaugurar, se Deus quiser, no verão de 2022, verão europeu de 2022. Você falou que você faz carnaval aonde? Faz carnaval fora de época, em alguns destinos, mas com recorrência em Florianópolis e no Paraná, na cidade de Curitiba. É uma área importante da empresa, a realização de micaretas, né?
mas com posicionamento de micaretas aí para um cliente AB, o que praticamente transformou o conceito de um evento muito popular num evento que mantém a felicidade e a alegria do carnaval, mas que tem um nível de entrega compatível com outros segmentos de eventos. Esse é o grande diferencial da nossa operação de carnavais e praticamente transformou o sul do Brasil num celeiro de uma festa que veio originalmente do Nordeste, que não funcionava aqui, né? É um case também bastante interessante do nosso grupo. Na área das tiqueteiras, acho que uma das mais conhecidas é a Hotmaster, né? Como é que seria o diferencial e como é que hoje esse mercado está trabalhando? Você tem a Ticket também da Time for Fun, né? A gente iniciou esse mercado lá junto com as primeiras tiqueteiras do Brasil, assim. A Blue Ticket, que é a nossa tiqueteira, ela, no ano de 2019, antes da pandemia, era líder em 6 estados, nos 3 do Sul, mais o Espírito Santo, Minas e a Bahia. E tem uma operação bastante relevante, com diferenciais principalmente na questão da tecnologia e do serviço. Esse mercado acabou sendo muito difundido, né? Você tem aí competidores como a Blue Ticket, que são do mercado de ticketing, mas também tem competidores que são as tiqueteiras que foram feitas pelas produtoras, né? Cada uma criou a sua. Você deu um exemplo aí da Tickets for Fun, que é a da Times for Fun, e também grupos internacionais que vieram para o Brasil, né? Eventim, Eventbrite e outros. É um mercado bastante competitivo, mas bastante interessante, porque traz para o mercado de eventos um padrão tecnológico de outros setores. O mercado de eventos sempre foi um mercado tradicionalmente muito manualizado, né? Em alguns, inclusive, falando de maneira até muito amadorizada. Assim. A etiqueteira faz parte do processo de profissionalização do nosso mercado. A Blue Ticket, durante a pandemia, criou uma área interessante para os eventos híbridos e para os eventos digitais. Já está atendendo aí alguns players importantes em termos de eventos e prepara uma nova área de negócio nessa direção, que até converge muito, Sérgio, com o público aqui da tua plataforma, e eu acho que a gente vai ter bons resultados também com esta nova forma de eventos que a pandemia nos trouxe, mas que certamente em alguns segmentos vem para ficar. Se não como substituto, mas como uma receita extra adicional importante para aquelas empresas que operam principalmente no setor de congressos. Eu acredito que a Blue Ticket vai acabar gerando uma ferramenta que vai oportunizar uma nova forma de negócios ou uma nova forma de receita. Então, esse é o veio da Blue Ticket, né? Ela vem para facilitar e automatizar a vida do mercado de eventos como um todo, integrando a todas as outras tecnologias que estão disponíveis no mercado. Né? No caso dos eventos digitais e híbridos e tal, a questão do streaming. Mas tem uma série de outras tecnologias que podem e devem ser utilizadas pela nossa indústria e que a conexão dessas tecnologias com a nossa indústria se faz pelas empresas de ticketing, né? Ou de CRM, como é o caso da Blue Ticket. Como é que funciona essa sua representação, por exemplo, de Roberto Carlos, Ivete Sangalo e a tua área de shows? Nosso papel nessas relações, normalmente, é entregar a melhor eficiência para a agenda do artista. Né? O artista, obviamente, se ele ficar lá no seu escritório com o seu empresário central, ele tem um nível de informação e de relacionamento com o Brasil todo. Né? O Brasil é um continente. Né? Então, você tem características, peculiaridades e perfis de praças e de empreendedores que, às vezes, o empresário individualmente, né, com o seu escritório central, não consegue ter o melhor aproveitamento. Então, eles se usam de parceiros regionais, estaduais, né, que têm esse papel de cogerir a agenda e o relacionamento desses artistas nas regiões. Né? E a gente exerce esse papel para alguns artistas na região sul, para outros artistas no estado de Santa Catarina, e faz o filtro das demandas, bem como a busca pelas melhores datas, pelos melhores produtores para realizar os eventos dos artistas nessas praças. E esse tem sido o nosso papel. Óbvio que a gente, além de ser realizador de eventos desses artistas, a gente também é o parceiro do artista para encontrar a melhor relação, quantidade de shows versus remuneração
possível para que o artista otimize a sua agenda. Muito bom. Olha, com essa amplitude de atividades, você deve ter tido um impacto muito grande da pandemia. Mas eu vou deixar para falar dessa questão mais para frente um pouco, e gostaria agora de ir um pouco para uma outra área, que é, você foi conselheiro e presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Foi, salvo engano, a sua primeira, ou talvez principal, talvez tenha tido alguma antes, mas essa mais consistente, atividade na área associativa. Depois você foi presidente executivo e presidente do Conselho da Associação Comercial de Florianópolis, tesoureiro da Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina. Quando e por que você passou a se interessar pelas atividades associativas? Bom, é uma excelente pergunta, porque no nosso setor, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender, né, como uma pessoa do entretenimento tem um envolvimento tão grande com o associativismo. Eu iniciei no associativismo aos 19 anos, ao mesmo tempo que iniciei a minha primeira empresa. Sempre tive o associativismo como uma ferramenta grande de geração de oportunidades, né? O que hoje se chama de leads, a gente sempre trouxe através do associativismo. Conhecer pessoas, abrir caminho e gerar oportunidades. Eu comecei com essa finalidade, lá em 2019, antes de empreender, ainda no mesmo processo de empreender da Locus. A CONAGE, que foi a primeira entidade que eu participei, né, a Associação dos Jovens Empresários Locais, depois a Confederação, sem dúvida foi uma grande escola, né? Porque eu não só conheci o Brasil como um todo, né, eu tive a oportunidade de nacionalizar a entidade para os 27 estados, mas como conheci pessoas, empreendedores de todos os níveis, né? Desde o cidadão da barraca de picolé, de ser do Fortaleza ou do Piauí, até o presidente da República, passando pelo presidente da Federação da Indústria de São Paulo e por grandes empresários. Quer dizer, foi uma escola que talvez me deu um capital de relacionamento que foi base para toda a minha carreira empresarial. Então, começou ali o gosto pelo associativismo. O associativismo me permitiu ultrapassar as fronteiras, né? Depois, com o tempo, eu comecei a perceber que o associativismo não só era algo bacana, importante, como passaria no futuro a ser algo fundamental. Eu defendo muito isso hoje, Sérgio. Eu acredito que a era da informação ela já está chegando ao seu final. Hoje a informação é commodity. As pessoas acessam dentro do mesmo nível de competição, com a automatização, com a globalização, com a informatização. O acesso à informação é algo que, dentro do mesmo nível de competição, praticamente é igual. O que dá velocidade para as empresas, para as carreiras, é o relacionamento, o capital de relacionamento. E aí as entidades passaram a ser fundamentais para desenvolver esse capital de relacionamento para a minha carreira, para as minhas empresas, e foi aí onde a gente intensificou a participação associativa. Então, eu terminei a minha gestão na CONAGE, logo vim para a Associação Comercial de Florianópolis, que é algo que fazia sentido na época, porque eu já estava empreendendo aqui. Teve um papel extremamente relevante na institucionalização do meu setor, como eu já antecipei aqui, já falamos antes, o setor de entretenimento sempre teve um certo preconceito, e o meu papel institucional foi dar uma embalagem empresarial para o meu negócio, ou seja, a gente trabalha com festa, trabalha com entretenimento, com lazer, mas aqui a gente não vive só de festa, tem uma empresa por trás disso, empregos, e isso passou a dar um nível de respeitabilidade muito maior, tanto para a minha empresa quanto para o setor. Então, eu presidi a Associação Comercial de Florianópolis por 4 anos, também foi uma experiência enorme, me permitiu conhecer a fundo essa cidade, que não é a minha cidade natal, mas já é a minha cidade de coração. Eu vivo aqui já há muito tempo, a minha família já criou raízes aqui e a Associação Comercial me permitiu, de fato, conhecer Florianópolis como um todo. A gente expandiu a associação, é hoje a principal entidade de base voluntária do estado de Santa Catarina, tem 4.000 associados, fizemos uma transformação grande, os colegas que entraram comigo, ainda muito jovem, estão lá, a sequência de presidentes veio toda daquela diretoria que a gente iniciou. Eu fui presidente da CIF com 25 anos, uma entidade centenária, tive a oportunidade de coordenar a atividade do centenário,
Aí, enquanto presidente da CIF, Sérgio, eu teria uma incontável quantidade de entidades que eu presidi pela CIF. Né? Todos os conselhos, eu participei de muitas entidades sociais, liderei, fundei aqui entidades de base social, comunitária, enfim, tive um esforço associativo grande. E sempre participei, ainda que à distância, do associativismo do meu setor. Né? Eu fui conselheiro, depois fui 6 anos vice-presidente da nossa associação, que é a ABRAP, e agora tenho o prazer de dirigir essa entidade, que é, sem dúvida... E aí, exatamente, chegou na minha próxima pergunta. A ABRAP, a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, foi fundada em 1992, em Brasília. Qual era o propósito da ABRAP quando da sua fundação? A ABRAP sempre teve o mesmo propósito, representar e aglutinar os empreendedores do setor, especialmente do setor de eventos de entretenimento, né? Em algum momento abrange eventos como um todo, mas inicialmente eventos de entretenimento, e ela foi construída para vencer as batalhas que os empresários sozinhos não conseguiam vencer, né? A base do associativismo, complementaridade e união em busca de melhorias comuns, né? Concorremos na nossa atividade, mas em alguns temas cooperamos e avançamos nos problemas comuns. E ela fez a sua história desafiando problemas comuns do entretenimento. Mas ela ficou bastante, quase que bastante, eu vou chamar de hibernada, mas bastante low profile, talvez seja mais, durante bastante tempo. Você foi presidente de 2014 a 2019, e foi vice-presidente, perdão, de 2014 a 2019, e é presidente desde 2020. O que mudou nesse período que você, desde que você assumiu a liderança como vice-presidente e em seguida como presidente? Porque foi nesse período que a gente observa, nós de fora da ABRAP, que a ABRAP florescer e começar a ocupar mais espaço. Os princípios e valores da ABRAP não mudaram, eles são sempre os mesmos desde sempre. Os primeiros anos da ABRAP foram marcados por duas linhas de atuação que dão muito trabalho, mas aparecem pouco, né? É o mesmo paralelo aí que a gente chama do saneamento básico, né? Porque é coisa que dá sustentação para todo o planejamento urbano, mas ninguém consegue enxergar de maneira clara, né? É a mesma coisa na ABRAP. Então, ela teve um papel inicial de estimular o associativismo, de estimular a união das pessoas e tal. É um trabalho de formiguinha, demora, né? E também ela confrontou diretamente dois temas que são temas muito complexos e, portanto, muito difíceis de trazer conquistas práticas no curto prazo. Um tema da meia entrada, né, um tema histórico no setor no Brasil, e ainda para outros setores também, envolve futebol, cinemas, etc. E o tema dos direitos autorais, né, que atualmente administrados pelo ECAD. Esses dois temas foram os temas basilares da ABRAP durante os 26 anos que antecederam o nosso mandato. E, obviamente, eu poderia listar muitos avanços, mas eles têm muito menos visibilidade, porque, de fato, são temas bastante complexos, bastante difíceis de fazer. Mas tenho bastante orgulho e carinho pela história dessa entidade, que eu, inclusive, como vice-presidente, consegui construir. Em determinado momento, a gente lançou o nosso congresso. Infelizmente, inclusive, essas duas bandeiras, vamos pôr, ainda estão carecendo de solução, tanto a parte do direito autoral como da meia entrada. Ainda não chegou a ser um bom termo. Isso faz parte da mudança que você me pergunta na pergunta anterior. Quer dizer, o que mudou? Na verdade, a gente percebeu que, alavancando e vencendo outras barreiras, a gente ia ganhar mais força para botar nestas duas barreiras, nesses dois temas, que eram temas, e são ainda temas muito importantes e essenciais para a competitividade do setor. Então, o que a gente fez? A gente criou 2 grupos de trabalho, um para cada tema, com lideranças importantes, que continuam fazendo trabalho estratégico e de formiguinha em cada um desses 2 assuntos, e construiu um exército nas outras áreas. E, obviamente, que essas áreas foram dando visibilidade, respeitabilidade, e vão ajudar
no enfrentamento dessas duas iniciativas assim que a gente sair da pandemia, né? Obviamente que a pandemia nos ajudou a demonstrar para os empresários o valor da atuação coletiva, mas, ao mesmo tempo, nos desafiou a enfrentar também a própria pandemia, né? Então, a gente acabou deixando quase todo o resto stand-by e focando os nossos esforços em manter os empresários e as empresas vivas para poder sair dessa, né? Pelo menos sair. Mas antes de entrar na pandemia, eu queria ainda. A BRAP realizou 5 congressos desde 2017. Uma coisa que me chamou a atenção é que parece que em 2018 realizou 2 congressos. Você participou da organização desses 5 congressos? Como foram? Gostaria que você falasse um pouco desses congressos. Congressos, da mesma forma, foram ferramentas crescentes, né? Então, a ABRAP iniciou com o primeiro congresso em Belo Horizonte, onde tem a sua sede, onde os principais líderes históricos da ABRAP exerciam suas atividades empresariais. Foi uma ousadia fazer um primeiro congresso, uma entidade ainda em estruturação, com um tamanho relativamente pequeno. Eu participei desde o primeiro congresso como parceiro na comissão organizadora e também palestrante. O primeiro congresso, em 2017, já foi um sucesso para os padrões aí que a gente esperava. Foi em Brasília, né? Não, o primeiro congresso foi em BH. BH. Nós tivemos, na verdade, nós tivemos o primeiro, 3 congressos e o terceiro em BH. E daí o 4º congresso foi em Brasília, e foi a minha eleição, e o 5º congresso foi em São Paulo. Certo. Obviamente, assim como a BRAP, os números do congresso também são crescentes, né? Eu assumi a BRAP junto com o time de diretores em 1º de janeiro de 2020, com 140 associados. Hoje a BRAP completou na semana passada 600 associados. Isso cresceu muito. Congresso da mesma forma. Nós tivemos os primeiros congressos aí para 200 congressistas. O último congresso a gente encerrou em 700, porque era a capacidade, em função da pandemia, a capacidade controlada do Ibirapuera, mas chegou a ter demanda para mais de 1.200 inscrições. Nosso projeto para esse ano, do 6º congresso, vai fazer um congresso para 1.500 empresários e criar a primeira edição de uma feira de negócios ligada especificamente a esse setor. Então, tanto a BRAP quanto Congresso vão acompanhando uma mesma trajetória, né, de maturidade e crescimento, e a gente, felizmente, está tendo oportunidade de participar disso junto com os demais colegas voluntários aí da diretoria. Você lembra de alguma palestra, de alguma bandeira, de alguma coisa mais significativa desses congressos? Eu lembro de algumas, né? Lembro de algumas. A gente teve, por exemplo, o Sérgio Saleitão, quando era ministro da Cultura. Pela primeira vez tivemos, então, recebendo um ministro no evento. A gente teve os maiores empresários do setor palestrando, os maiores empresários de artistas palestrando. Nós tivemos muitas palestras motivacionais ligados. O rapaz lá o jornalista que caiu com o jato da Chapecoense, depois sobreviveu, veio falecer em seguida também, fez uma palestra linda de superação das dificuldades, das adversidades, do que aquele acidente representou para ele. Enfim, eu poderia te dar com detalhes, palestra a palestra, desses 5 congressos aí, porque a gente viveu com intensidade. Mas foram e são ferramentas importantíssimas para a formação, relacionamento e união, engajamento da classe empresarial. É o grande encontro do entretenimento anual, e a gente quer fazer com que esse congresso seja cada vez maior, acessando, inclusive, não só os empresários líderes das organizações, mas também seus executivos e seus colaboradores. A ideia desse congresso é virar uma grande ferramenta de mercado para estimular, inclusive, negócios durante essa semana que vai passar a ser o Congresso Nacional. Já tem a data esse ano? Data e local? Eu não lembro exatamente os dias, mas é do 29 de novembro ao 1º de dezembro, aquela semana ali. Começa na terça, até terça e quarta são as atividades de congresso, a feira começa na segunda e vai até quinta.
Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, e daí veio a pandemia. Então, eu queria que você falasse como é que foi. Primeiro, vamos localizar a pandemia na tua empresa, nas suas empresas. Como é que você deve, quando chegou a pandemia, o que você fez? Reuniu teus sócios? Quais as providências você tomou? Um pouco quase que internamente. Eu acho que o primeiro passo seu foi, até antes de poder ir para a entidade, ou talvez até simultaneamente, você teve, bom, eu tenho centenas de funcionários, eu tenho casas, eu tenho responsabilidades mil. O que eu faço nesse momento? Isto é, o que é que o empresário do Urimi fez na hora que a pandemia caiu na sua cabeça? Bom, para mim e para todo o nosso setor, né, Sérgio, no qual você está historicamente envolvido, a pandemia foi uma bomba, né? Ele transformou a nossa matéria-prima no principal inimigo da saúde da humanidade, né? Quer dizer, o grande inimigo da saúde da humanidade é a reunião de pessoas. E a gente vive da reunião de pessoas, né? Então, a gente passou a ser, do dia para a noite, o promotor das atividades que geram uma proliferação em massa do vírus. Isso, sem dúvida nenhuma, impactou frontalmente todas as empresas e todas as organizações do nosso setor. Não foi diferente da minha, né? Então, eu tinha, quando no dia 13, tem algumas coisas que me marcam muito. Assim, né? O primeiro evento cancelado nosso foi dia 13 de março, sexta-feira. Eu tinha uma viagem com o meu sócio, algumas pessoas da equipe, e 10 convidados para Portugal fazer um press trip da nossa operação que se iniciaria em Portugal no verão seguinte. Eu embarcava no dia 15, sábado, domingo, para essa press trip, né? Então, obviamente, a primeira medida foi, ainda sem saber a duração da crise, foi paralisar qualquer coisa fora da rotina, né? Então, a gente fez a gestão tática daqueles dias. A partir de segunda-feira, a gente começou a olhar com mais profundidade. Eu, por exemplo, quando se encerraram as atividades, eu tinha 60 mil tickets vendidos para eventos futuros, né, no meu grupo. Então, são 60 mil clientes que eu precisava dar uma satisfação, né, e, ao mesmo tempo, alguns eu tinha muita dificuldade de devolver os recursos, porque os recursos não estavam mais comigo. Você pega, por exemplo, show internacional, que eu já tinha pago o cachê e eu já tinha pago as passagens. Quer dizer, era impossível recuperar esse recurso para devolver aos clientes. Mas os clientes são fundamentais na nossa organização. Então, nós precisamos criar uma estratégia de atendimento, relacionamento e comunicação com os clientes. Então, essa foi uma frente importante. A segunda frente foi a saúde dos meus colaboradores, né? Quer dizer, como é que a gente reorganiza o nosso sistema de trabalho para não expor o risco de ninguém, né? Então, relacionamento com os clientes, saúde dos colaboradores, e em seguida veio a gestão de caixa, né? E aí, essa foi a tríade. Eu fiz semanalmente reuniões com os gestores, faço ainda, todas as segundas e quintas, e todas as reuniões têm essas três preocupações iniciais: caixa, colaboradores e clientes. Obviamente que, com o avanço da crise, essas preocupações elas vão se desdobrando em outras preocupações, né? Mas as três nunca deixaram de fazer parte da nossa pauta. Depois disso, a gente começou a perceber que haviam coisas que a gente conseguia resolver individualmente e haviam muitas outras que a solução não passava só pela nossa empresa, né? Eu sou um defensor do mercado, da competência empresarial, mas chegou um momento que uma crise dessa proporção, com uma pandemia, exigia que a gente saísse das fronteiras só da nossa empresa. Então, passou a ter um pacote de atividades dentro da empresa, mas também um pacote de atividades ligadas aos governos estaduais, municipais, estaduais das áreas onde a gente opera, e também ao governo federal. Algumas diretamente, né, a organização atuando diretamente, outras através das associações. E aí, Sérgio, que fez mais sentido
a minha participação nas entidades. Obviamente, na que eu lidero como presidente, mas também nas outras em que a gente tem algum tipo de influência. Porque ficou claro que só através dessas entidades é que a gente conseguiria vencer algumas barreiras que sozinho nós não conseguiríamos vencer. Então, a partir desse momento, a gente deixa de ter só as ações de combate à pandemia individuais, vamos dizer assim, aquelas que são dependentes da nossa empresa, para passar a ter as ações coletivas, através das entidades que a gente faz parte. Você acha que a pandemia vai deixar algum legado para a sociedade, em termos de aprendizado, por exemplo, de maior higienização de mãos, algumas outras coisas? Eu penso um pouco na linha, por exemplo, que a gente, através de uma lei, que no primeiro momento houve uma resistência muito grande, que é no cinto de segurança, na obrigatoriedade, hoje acho que ninguém pensa mais em entrar num carro sem pôr o cinto. Quer dizer, hoje essa lei, se for cancelada, o cinto vai continuar funcionando. Nesse sentido, que legados você acha que essa pandemia pode deixar para nós? Partindo, inclusive, de um princípio que a gente tem cada vez mais ouvindo, de que essa não será a última pandemia. Quer dizer, a pandemia, elas vieram para ficar, porque os vírus só estão aí na natureza, e a globalização do mundo faz com que as pandemias agora cada vez mais sejam globalizadas. Você acha que nós aprendemos alguma coisa? Eu acho que tem inúmeros aprendizados, né? Assim, eu gosto de entender que sempre a gente está aprendendo, né? Principalmente nas adversidades. E uma adversidade desse tamanho, sem dúvida, nos deixará ensinamentos. Óbvio que um bloco inicial, né, desses aprendizados é o bloco sanitário, né? Não há dúvida que a gente vai ter aprendizados de saúde. Eu acho que muitas pessoas vão mudar a forma de sair. O tema da máscara, por exemplo, é um tema que alguns países orientais já tinham no seu dia a dia sair de casa de máscara. Então, muitas pessoas, talvez quando estiverem gripadas, vão preferir sair de máscara para proteger o seu próximo, né? A higienização das mãos, seja ela com álcool gel ou não, vai acabar virando uma rotina, né? Assim, todo mundo vai ir mais vezes ao banheiro lavar as mãos, coisas que a gente aprendia lá na infância com a nossa mãe e nem sempre fazia, né? Lava a mão antes das refeições, sei lá. Então, assim, eu não tenho dúvida que o bloco da saúde vai trazer muitos aprendizados, mas não só nesse, né, Sérgio? Eu acho que a gente vai ter aprendizado em todos os demais blocos da nossa vida, né? Assim, muitas pessoas voltaram a aprender a viver na sua casa, né? Que a gente cada vez mais era levado aí para a rua. Acho que a gente vai aprender a valorizar mais algumas coisas que não valorizava tanto, entre elas a presença em eventos, né? Você vai começar a valorizar o encontro com pessoas, coisas básicas, vai valorizar o abraço, né? Que muita gente deixou de dar o abraço durante um tempo, vai valorizar a visita que você fazia aos seus pais, aos seus familiares no final de semana. Muitas pessoas ficaram inibidas de fazer isso, enfim. Eu acho que aí, tanto no modo do comportamento humano, e aí quando for para a questão das finanças, acho que tem aprendizados do ponto de vista de poupança, né, de preparação para enfrentar momentos inoportunos como esse, as reservas, a pessoa ter a sua reserva. Acho que tudo isso é aprendizado. E aí tem os aprendizados também objetivos, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderão a gerir crises de maneira melhor, né? Tem gente que vai aprender a se relacionar com o setor público, no nosso caso do setor de eventos, vai aprender a lutar por seus direitos, né? Coisa que a gente tinha dificuldade, a gente sempre entregou muito, sempre teve muitos deveres, mas pouco lutou por nossos direitos. Então, vamos aprender isso também. Então, assim, eu acho que a lista de aprendizados, Sérgio, ela quase merece uma outra apresentação dessa aqui, né? Uma outra conversa, só sobre os aprendizados que a pandemia vai nos trazer. Bom, eu acho que foi uma excelente entrevista, adorei conhecer melhor o Doremi, já conhecia bastante, mas espero que nossos telespectadores tenham aprendido,
tido a oportunidade de conhecer ele melhor. Queria deixar você para as últimas palavras, Doreni. Sérgio, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar a tua iniciativa, né, que lidera talvez o principal canal de conteúdo de eventos, né, multimídia, com várias plataformas e vários programas direcionados ao setor de eventos. Eu acho que isso é fantástico, é importante. Todo o setor bem estruturado tem que ter também seus periódicos, né, e a gente valorizar fortalecimento de iniciativas como a tua é fundamental e também para fortalecer a institucionalização do setor. Portanto, quero agradecer e parabenizar. Quero fazer um registro de que, com bastante otimismo, que eu encaro a retomada das nossas atividades, né, sem entrar no debate técnico e todos os desafios que nós vamos ter até voltar a operar nas mesmas condições que a gente operava em 2019, mas eu tenho convicção que nós sairemos mais forte dessa batalha. Não só por todos os aprendizados que nós tivemos enquanto pessoas, enquanto empresas e também enquanto setor, né, entidades e enquanto indústria dos eventos como um todo, mas principalmente porque fica claro cada vez mais a missão que o nosso setor tem, né? A missão de gerar o encontro das pessoas, de gerar as experiências ao vivo, de gerar realmente os eventos, né, os encontros, os momentos. Isso faz parte da vida e o nosso setor não existe porque a gente gerou as atividades. O nosso setor existe porque tem a demanda, porque as pessoas querem isso, porque elas querem fazer negócios nas feiras, porque elas querem encontrar os conhecimentos não só com as palestras dos congressos, mas com o encontro entre as pessoas, porque elas querem se confraternizar, porque elas querem praticar esportes em conjunto. Quer dizer, isso é da natureza das pessoas, isso ficou evidenciado nessa crise. O nosso setor vai ganhar muito com isso, né? Com as pessoas reconhecendo a importância que as atividades que a gente faz tinham na vida delas, tanto dos nossos clientes, mas também dos nossos fornecedores, mas também do setor público. Acho que tudo isso em conjunto desenha um futuro muito próspero para o nosso setor, um futuro de bastante... de um nível intenso de atividade, de um nível intenso de resultado para quem produzir a sua tarefa de casa e, obviamente, que em função disso, né, a multiplicação não só da alegria e da energia que os eventos trazem, mas também, né, da prosperidade. Então, eu tenho certeza absoluta que nós viveremos um ciclo de bastante entusiasmo e bastante prosperidade assim que a gente passar essa arrebentação que a gente está vivendo. E com essa mensagem de otimismo é que eu quero encerrar esse bate-papo, né, dizendo que os dias melhores virão, certamente estão por vir, e que a gente precisa estar próximos, juntos e unidos para chegar até lá e de lá para frente valorizar tudo aquilo que a gente aprendeu, mas também vivenciar um ciclo de entusiasmo, de otimismo, de bastante prosperidade na vida de cada um de nós. Com a saúde que a gente manteve durante esse período confinado de pandemia, mas com a alegria, o entusiasmo e a prosperidade que essa retomada há de trazer a nós e às nossas empresas. Reforçando as palavras do Doreni, a indústria de eventos e turismo é uma das mais importantes do país, é uma indústria que representava antes da pandemia, 13% do PIB do Brasil, com movimentação econômica da ordem de R$1 trilhão, gerando 25 milhões de empregos, movimentava cerca de 10 mil casas de eventos no país inteiro, realizando mais de 600 mil eventos. Esse universo que foi paralisado, como muito bem disse o Doreni, ele vai voltar, e ele vai voltar porque ele é uma necessidade do ser humano. É através dele que se obtém conhecimento, a transmissão de conhecimento é a maior cadeia de transmissão de conhecimento que existe no mundo, são os eventos. Mas ele também é um gerador de empregos, ele também é um momento em que você extravasa suas emoções, você recebe experiências e movimenta negócios. E só para terminar, dando um exemplo, quer dizer, para cada R$1 investindo numa feira da cidade de São Paulo, a empresa tem como retorno R$35.
Não há nenhum outro negócio legal que tenha um multiplicador de 35%. Não sei nem se os ilegais têm esse multiplicador, mas legal eu tenho certeza que não tem nenhum. Então, multiplicador de 35, só os eventos proporcionam. E com essas palavras, eu agradeço muito, Doremi, por essa entrevista, a todos vocês que estão nos assistindo, e aguardem as próximas entrevistas do Portal Eventos Bio, que vocês teremos o prazer de apresentar. Obrigado.